Se Jesus não é Deus, então não há salvação para nós. Se Jesus é meramente um homem, e só isso, sinto muito, estamos perdidos. Tentar e esperar o juízo chegar. Se Jesus é um anjo, como afirmam as testemunhas de Jeová, tem chance. Não há salvação. Não há esperança. É preciso que Jesus seja tanto humano quanto divino para que a salvação fosse possível. Do contrário, não haveria salvação. Se ele fosse um anjo, ele não serviria. Por quê? Porque a sua missão aqui na Terra foi nos representar. Vale lembrar que ele é o que a gente chama de cabeça federal ou representante. Ele representa aqueles que creram nele. E como nosso representante, o que ele teve que fazer no nosso lugar? Aquilo que nós não pudemos fazer. Aquilo que eu não consegui fazer, jamais, nunca consegui fazer. E você também não. E nunca vai conseguir. A obediência perfeita da lei, é isso que nós deveríamos fazer. Ninguém fez isso. Ninguém vai fazer. E por não fazer isso, merecemos a condenação. Mas é preciso obedecer à lei de Deus, não é verdade? E não houve um minuto da história em que Deus apareceu e falou assim: tá bom, gente, cansei de dar a lei para vocês, vocês não obedecem mesmo, que é o seguinte, eu vou cancelar isso aqui, agora é graça, hein? Isso não existe. A lei de Deus é perene. E Deus nunca deixou de exigir a obediência perfeita. E agora nós temos um problema. Eu acabei de dizer para você que nós não cumprimos, e eu não cumpro toda a lei de Deus. E se eu tropeço em um item, eu quebro toda a lei de Deus, então estou lascado. E você também está. A menos que Jesus seja um homem como eu e você. Da mesma natureza, da mesma essência. E ele é. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus veio a esse mundo como um homem, ele estava nos substituindo. Ele estava fazendo aquilo que eu não fui capaz de fazer, você também não, obediência, obedecer à lei de Deus. E Jesus obedeceu ou não obedeceu à lei de Deus perfeitamente? Claro que sim. Ele não veio cancelar a lei, ele veio cumpri-la. E ele fez até o fim. De forma que agora, aqueles que creram em Cristo, que ouviram a sua mensagem, se tornaram filhos de Deus também, esses podem tranquilamente entrar na presença de Deus a qualquer momento. Pode ser chamado de filho de Deus. Esse pode ficar tranquilo que não vai ser condenado. Porque Deus, quando olha para esses que creram em Jesus, eles enxergam alguém perfeito. Eu que sou podre, pecador, miserável, desgraçado, quando eu oro diante de Deus, Ele não me vê mais. Porque Ele vê Jesus Cristo perfeito, santo, justo. Ele vê Jesus na minha frente. E é por causa de Jesus que eu posso me achegar a Deus, e você também. Porque eu tenho um substituto perfeito. Essa doutrina é tão antiga, que Gregório de Nissa, lá no quarto século, chegou a afirmar que aquilo que não é assumido pelo Verbo não pode ser redimido. Então ele teve que assumir aquilo que eu sou para redimir aquilo que eu era. O condenado. Sendo assim, a crença de que Jesus não é plenamente humano deve ser rejeitada por todos nós, porque é herético. É uma heresia. Jesus era plenamente humano. Por outro lado, nós precisamos também que o nosso Redentor seja divino. E por isso eu tratei dessa doutrina com vocês. Porque se ele não for humano, estamos perdidos. Mas também se ele não for plenamente divino, nós também estamos perdidos. Nós precisamos dessa moeda que tem dois lados. Nós precisamos de uma humanidade perfeita, de uma divindade perfeita. Um Deus menor, como ensinam as testemunhas de Jeová, também não serve. Eu preciso de uma divindade perfeita, de uma humanidade perfeita. Então eu preciso que Jesus seja divino. Porque senão não há salvação. E eu digo isso por conta do preço do nosso pecado. Eu costumo dizer que o valor da nossa dívida é sempre calculado pelo valor do que ou quem nós ofendemos. Então, careca de saber já disso. Quando nós ofendemos a Deus, quem nós ofendemos? Quem é Deus? Um ser santo, perfeito, justo e eterno. Vou parar só nesses 4 aqui.
Então qual é o valor da minha dívida? O valor da minha dívida é isso aí, justo, santo, perfeito e eterno. Aí eu pergunto a vocês, quem na face da terra pode pagar um preço tão alto assim? Quem nessa terra é perfeito, santo, justo e eterno? Anjos? Não. Moisés, Abraão? Nem pensar. Somente Deus. O valor da nossa dívida é eterna. E somente um ser eterno pode pagar. Um ser criado não resolve o meu problema. Nem o seu. Então eu preciso que Jesus também seja divino. E Ele é, como nós aprendemos hoje. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus que derramou o seu próprio sangue. E você está pensando, mas Deus tem sangue? Tem! Agora tem. Houve um tempo que não tinha. Mas agora Deus tem. Em Atos 20 e 28 é dito isso. A igreja foi comprada com o sangue de Deus. Pelo sangue de Deus. Só foi possível por conta da encarnação do Verbo. Mas aquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue, ele também é divino. É o Deus homem que morreu naquela cruz por mim e por você. Nós somos lembrados que um dia Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a nós, aos homens. E quando ele foi encontrado em forma humana, ele se humilhou a si mesmo. E ele foi obediente àquilo que seu pai havia ordenado. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz.